Verena, mas uma coisa é certa, os americanos têm que aprender com a gente quando o assunto é inflação. Eu não sei se é de tanta porrada que a gente já tomou, mas o Banco Central fez o dever de casa. Quando a gente teve a pandemia, muitos economistas falavam que seria uma inflação transitória, que isso não iria se estender. E os Estados Unidos não fez nada, a Europa também não fez nada. E agora a conta chegou. Nós já estamos no final de um ciclo de alta. Tivemos aí mais uma subida dos juros provocada por a guerra, né, que levou os preços das commodities, o petróleo, a gente já sabe disso. Mas como é que você enxerga como o americano vai conseguir conviver com essa inflação? Será que nós teremos que ir lá ajudá-los? Eu acho que sim, porque os Estados Unidos, só para vocês terem uma noção, né, a gente já falou, já tem 42 anos que eles estão com a inflação abaixo de 2%. Então, realmente, eles estão apavorados. Porém, o americano ele tem um ponto positivo. Os Estados Unidos, eles se unem muito em momentos complicados como agora. É um país que, desde a sua história, desde o seu descobrimento, né, que os Estados Unidos, eles se uniram para lutar pela sua independência. Os problemas dos Estados Unidos são resolvidos pelos próprios americanos. Pelos próprios americanos. Aquela coisa que a gente fala, né, quando você tá casado, o casal que se resolva, né? Então, eles mesmos que se resolvem entre eles. Então, assim, é uma coisa interessante de ver que eles entendem o problema. Eles entendem a origem do problema, porque é uma população muito mais educada do que no Brasil. Eles entendem a origem de onde veio, que foi com o Covid, o excesso de cheques distribuídos pelo governo, injetando dinheiro na economia, né? E o dólar, tá aí, excesso de dólar no mercado. Que a gente teve um choque de oferta e demanda ao mesmo tempo. Muitos economistas falavam assim... com o coronavírus, as pessoas vão ficar em casa e não vão consumir. E por um lado, eles acertaram. As pessoas deixaram de viajar, deixaram de gastar com lazer, mas continuaram consumindo. Você vê, por exemplo, os preços dos carros, né? Eu tinha uma Mercedes, eu vendi e eu ganhei dinheiro vendendo meu carro. Exatamente, uma coisa aconteceu nos Estados Unidos, que teve uma coisa... teve setores que foram prejudicados, né? Como o setor, você falou de turismo, mas teve setor que cresceu muito com a crise, como a própria Amazon, o próprio Zoom, né? Que as pessoas começaram a usar aplicativos, as próprias empresas de tecnologia cresceram muito nessa etapa da pandemia. Mas assim, o que aconteceu? Os Estados Unidos baixou a taxa de juros para movimentar o consumo. Sim. As pessoas começaram a comprar casa como se estivessem comprando smartphone. E o que aconteceu? Aqueceu a construção civil e os americanos começaram a gastar dinheiro. Gastar dinheiro para reformar a casa. Gastar dinheiro na Amazon, comprando coisas para casa ou até gastando consigo mesmo. Muitas pessoas pegaram dinheiro desses cheques. A gente chegou, eu presenciei isso, eu filmei no meu Instagram. Os malls lotados das grandes marcas, as pessoas fazendo fila para comprar Chanel, para comprar Louis Vuitton. Por quê? Com dinheiro dos cheques. Muita gente em casa. Tinha gente que estava recebendo dinheiro do seu trabalho porque estava recebendo home office e ainda recebeu o cheque do governo, que eu acho que esse foi um dos grandes erros do governo, ter superaquecido a economia com excesso de dinheiro. Então, assim, os americanos, eles têm essa consciência que chegou o momento de resolver o problema. Eles estão reclamando? Estão. Eles querem que o governo tenha a solução de subir a taxa de juros? Querem. Eles estão pressionando o Federal Reserve para resolver esse problema. Porém, eles também têm uma grande consciência de saber onde tudo se originou. Diferente um pouco do Brasil, que tem um sentimento, mas com um governo mais até paternalista do que o americano, que já está acostumado com se virar sozinho. Sim. Então, esse excesso de cheques foi tipo assim, ó, uau, vou fazer minha farra agora, porque eu sei que não é todo dia que isso acontece. Uhum. O brasileiro não. O brasileiro está acostumado a não entender de economia, não entender como funciona o sistema econômico e tudo é culpa do governo. Todos os problemas sociais, não dizendo que o governo brasileiro, que os presidentes, que as opções que a gente tem são maravilhosas, não tirando a culpa do governo, mas dizendo que o brasileiro, ele aumenta o problema quando Sim. ele cobra do governo uma ação, sendo que é uma ação mundial. A gente tem que pagar essa conta. Sim. Então, o brasileiro não entendeu. O americano, ele já entendeu, ele tá quietinho, ele tá meio que pagando a conta caladinho, enquanto o brasileiro não tem essa consciência econômica dos ciclos econômicos, da educação financeira, e ele continua indo para as ruas e exigindo mais até do que o governo pode dar, alastrando a crise, aumentando a inflação e criando mais problemas até que lá nos Estados Unidos. E a gente sabe que a inflação é um dos maiores vilões da economia, porque não só faz com que as famílias percam o poder de compra, como aumenta a desigualdade social. E é o que eu sempre falo, e eu sempre falo nas minhas redes sociais. O que tem que fazer nesse momento? É investir. Investir é a melhor forma de você se proteger da inflação. Exatamente. Principalmente porque eu sempre gosto de explicar o seguinte. Verena, por que investir? Porque vocês falam disso, mas eu nunca entendo. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos assim, por que você tem que investir em renda variável? Porque quando os preços sobem, quais são os setores e instituições que sobem, que ajustam o preço?
Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que tenha o fabricante dessa xícara aqui que a gente está bebendo esse café. Vamos dizer que a matéria-prima dessa xícara, ela fique mais cara. O Brasil, que é um produtor de matéria-prima, commodity... Ei, Estados Unidos, eu não vou mais vender pra você essa matéria-prima barata não, porque pra mim tá caro aqui produzir. Aí o dono da fábrica de xícara vai dizer, Ei, eu não vou pagar essa conta. quem paga a conta? Quem vai comprar a xícara. Porque ele fala, eu vou repassar o preço que o produtor lá de matéria-prima tá me mandando. Eu vou repassar pro consumidor. E aí o que acontece? O preço da xícara sobe. E quem paga essa conta? O consumidor. Só que aí o consumidor, meu Deus, já entendi, Verina, e agora o que é que eu faço? Por que eu tenho que investir em renda variável? Porque a empresa que está subindo o preço da xícara, se você investe nessa empresa, você vai ter o preço da inflação corrigido. Porque a empresa que produz essa xícara, ela tem que aumentar o preço para não tomar prejuízo. Empresa não fica com prejuízo. Por isso que muitas vezes muita gente fala assim, por que eu vejo a Amazon, essas empresas sem brigar com o governo, com toda essa inflação? Porque o governo diz, Ei, Biden, bota o preço que você quiser, a gente não tá preocupado com inflação não. Sabe por quê? Quem vai pagar são os americanos. Eu vou repassar pra galera aí pagar. Eu não tô preocupado com inflação não. Empresa não está preocupada com inflação, porque a empresa sobe preço. E quem sempre termina em maus lençóis é o consumidor final, que somos nós que pagamos impostos. Então, Verena, finalmente, por que eu deveria investir em renda variável? Porque são as empresas que corrigem o preço. E você vai conseguir manter seu poder de compra investindo em empresas com caixa sólido, empresas que não estão endividadas, empresas que vão crescer e vão ser antifrágeis depois dessa recessão. Invista em boas empresas, empresas que estão no mercado, que tem um bom market share, que não está endividada, empresas que estão fortes. Porque depois dessa recessão, elas vão sair muito mais fortes, vão ter muito mais lucro e você vai estar junto com essas empresas. Eu sempre digo, possa ser que você não seja aquele acionista da Apple que você gostaria, mas com certeza você vai receber os seus dividendos, ou até mesmo a Apple não paga dividendos, mas você vai crescer junto com a empresa depois dessa inflação. Isso que você falou é bacana. Apesar da Apple não pagar dividendos, foi uma das empresas que maior lucrou na América. Exatamente, é a primeira empresa trilionária no mundo, né? E até mesmo eu brinco dizendo assim, que eu falo muito sobre a Apple, porque eu como cliente, eu sou uma cliente super satisfeita. Então assim, a gente vai parar de comprar iPhone? Não. Você tá aí prova, a gente vai ver agora o lançamento do iPhone agora nesse período de recessão. A gente vai ver a Apple continuando vendendo. As pessoas podem até às vezes não pagar a internet, mas vai querer comprar um novo iPhone. Então, é uma empresa que continua com caixa muito sólido, uma empresa que não tem dívida, uma empresa que só cresce em market share e é uma empresa que criou um branding. As pessoas têm orgulho de fazer parte. Eu digo que os consumidores da Apple, os clientes, eles são fãs. Então, é uma empresa que ela criou um estilo de vida. E você falou muito bem, acho que escolher boas empresas, não ficar preso a empresas que pagam bons dividendos. Eu vejo muitos brasileiros ainda com essa mentalidade. Na verdade é que eu falo, você tira num bolso e coloca no outro. É muito melhor, por exemplo, se eu quero investir no Google, eu prefiro que meu dinheiro fique lá. Porque se ele me paga através de dividendo, quem vai ser melhor para administrar o meu dinheiro? Eu ou a Google? Eu acrescentaria, João, que depende do perfil do cliente. Por quê? Se o cliente é um cliente mais velho, que está perto de se aposentar e ele precisa daquela rentabilidade dos dividendos, porque ele vai viver de renda, talvez até pensar numa carteira de dividendos, botando algo de growth, que é ações em crescimento, possa fazer sentido para esse cliente. Mas se você for uma pessoa jovem, que você tem uma jornada aí de 15, 20 anos para investir, eu acho que é super prudente e importante você investir em empresas de crescimento, porque são as empresas que entregam maior rentabilidade para quem é jovem. Perfeito. Verena, mas ela não está pagando dividendo agora, mas vai pagar no futuro. Por que ela não está pagando agora? Porque ela está em crescimento. Ela está pegando, igual o João falou, ela está pegando esse dinheiro que ela te pagaria e ela está reinvestindo no crescimento, na expansão da empresa, para no futuro ela te pagar mais e mais dividendos. Vamos falar um pouco da Coca-Cola? A Coca-Cola paga dividendos, ela é até conhecida como uma empresa chamada Dividend King. O que isso quer dizer? É uma empresa que paga dividendos nos últimos 50 anos de forma crescente. Verena, por que a Coca-Cola paga dividendos e o Google e a Amazon não pagam? Porque a Coca-Cola, ela já é um gigante, ela não tem mais para onde crescer. Como é que a Coca-Cola cresce? Fazendo novas aquisições, comprando outras empresas. Só que pro tamanho dessa gigante, novas aquisições pode ser algo interessante, mas não faz tanta diferença do tamanho da Coca-Cola. Então, nesse ponto, como a Coca-Cola gera muito caixa, muito lucro, ela chegou num ponto que distribuir dividendos para os seus acionistas é uma decisão mais inteligente até para a própria empresa, caso ela não tenha nenhuma aquisição
invista. Já a Amazon, empresas de crescimento, é completamente diferente. Ela não cresceu ainda no patamar da Coca-Cola. Então, é mais prudente ela pegar o dinheiro, em vez de pagar dividendos, e ela investir na expansão e no crescimento dela, para no futuro ela pagar mais e mais dividendos. Verine, o que é que vale a pena então? Dividendos ou ações em crescimento? Voltando à pergunta inicial, depende. Depende da sua idade e depende do seu objetivo. Se você já está numa época que você não tem como esperar essas empresas se amadurecerem, crescerem e darem esse resultado para você numa janela de 15 a 20 anos, é interessante você investir em blue chips, que são empresas que estão mais estabilizadas e vão te entregar o dividendo que você tanto espera. Agora, se você é jovem, se você tem aí 20 anos pela frente, vai se aposentar com 60, 65, você tem essa janela, invista em empresas de growth, porque elas sim vão te entregar não só crescimento, como no futuro os dividendos que você tanto almeja. Perfeito, Verena. Acrescentando ainda que o investidor pode a qualquer momento vender uma fração, caso ele precise de uma renda mensal. Eu tenho tocado muitos clientes assim, mas muito bem colocada essa questão da idade, porque realmente, quando eu atendo um cliente com uma idade mais avançada, é totalmente diferente o atendimento que eu vou dar para ele quando eu recebo um cliente mais jovem. Exatamente.